Bem-vindos à 23ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Sessão exclusiva para a deliberação da prestação de contas do senhor Américo Belé, referente ao ano de 2024, hoje, dia 6 de julho de 2026. Boa noite, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Boa noite. Boa noite ao público presente. Hoje nós temos o senhor Wilson, que é fotógrafo profissional, fazendo um trabalho para a Cansop, onde vai trabalhar em todos os municípios do Paraná, praticamente, ou da Cansop. E aos que nos acompanham nas redes sociais. Solicito à secretária Ivone o momento de oração, o qual faremos em pé. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9. O verdadeiro teste da fé vem quando enfrentamos dificuldades. O mundo pode estar um caos, regido pela loucura, mas há um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele permite o pecado e o erro, mas ele não abandona seus filhos na dificuldade. Tudo pode desabar à sua volta, mas Deus é fiel e não vai permitir que você seja destruído. Somente creia nele. Amém. Amém. Declaro aberta a sessão e solicito à secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Gerceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Conforme o regimento interno deste Poder Legislativo, em atendimento aos artigos 190 e 191 essa é uma sessão exclusivamente para a deliberação da prestação de contas do município de Capanema, de responsabilidade do senhor Américo Belé, referente ao exercício financeiro de 2024. Cumpridas todas as etapas previstas no processo de análise, concluindo os estudos e trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Finanças e Orçamento, prazos respeitados e notificações ao responsável pelas contas para a apresentação de manifestação, a Comissão de Finanças e Orçamento concluiu a análise, elaborou e apresentou o projeto de decreto legislativo, protocolado nesta casa no dia 30 de junho. Assim, nos termos do regimento interno, a presente sessão tem como finalidade exclusiva a discussão e deliberação do projeto de decreto legislativo número 01/2026, que dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2024. O projeto de decreto legislativo será submetido à leitura, discussão e votação única, observando-se o rito esclarecido pelo regimento interno desta Casa. Durante a fase de discussão, será assegurada a palavra aos senhores vereadores e vereadoras pelo prazo regimental de 15 minutos, caso desejem manifestar-se sobre a matéria. Também será assegurado ao responsável pelas contas, senhor Américo Belé, ou ao seu procurador legalmente constituído, o direito de manifestação pelo prazo de 30 minutos, durante a discussão da matéria em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Esclareço ainda que a votação será nominal, mediante manifestação individual de cada vereador ao ser chamado, respondendo sim para aprovação do projeto de decreto ou não, corresponderá à rejeição do projeto de decreto legislativo número 1/2026. Não havendo mais esclarecimentos, passamos à deliberação da matéria. Solicito à secretária da mesa, vereadora Ivone Silva, que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 01/2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja cópia foi previamente disponibilizada a todos os senhores. Secretária, procederá então à leitura. Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná. Os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciação da Câmara Municipal de Capanema a seguinte: Projeto de Decreto Legislativo número 01/2026. Ementa. Dispõe sobre a prestação das contas anuais do Poder Executivo do município de Capanema referentes ao exercício financeiro de 2024. A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais do Poder Executivo do município de Capanema referentes ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade do senhor Américo Belé, prefeito municipal à época, em conformidade com o acórdão de parecer prévio número 73/2026, SIC, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE Paraná, proferido no processo número 193210/2025, que recomendou a regularidade das referidas contas. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Passo Marcelina Pessan, 30 de junho de 2026. Dirceu Alquieri, presidente. Prestação de contas do Poder Executivo, exercício financeiro de 2024, município de Capanema, Paraná. Justificativa. O presente projeto de decreto legislativo em por finalidade formalizar o julgamento das contas anuais do Poder Executivo do município de Capanema, Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2024, de responsabilidade do senhor Américo Belé, então prefeito municipal. A proposição fundamenta-se no acórdão de parecer prévio número 73/2026, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no âmbito do processo número 193210/2025, por meio do qual aquela Corte de Contas emitiu parecer pela regularidade das contas com ressalvas, competindo à Câmara Municipal proceder ao julgamento definitivo nos termos da legislação vigente. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, procedeu à análise da prestação de contas do Poder Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2024, considerando o parecer prévio emitido. Conforme consta nos autos, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, após minuciosa análise dos demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, bem como dos indicadores de governança e gestão pública, manifestou-se pela regularidade das contas, recomendando sua aprovação. No âmbito desta comissão, realizou-se criteriosa avaliação dos documentos que compõem o processo de prestação de contas, bem como dos apontamentos e indicadores apresentados pelo órgão de controle externo. Embora o parecer do Ministério Público de Contas e o parecer do Tribunal de Contas tenham sido favoráveis à regularidade da prestação de contas, verificaram-se aspectos que mereceram registro e acompanhamento especial durante o exame técnico. Dentre as áreas avaliadas, educação, saúde, assistência social, transparência e relacionamento com o cidadão, administração financeira e previdência social, observou-se que o indicador relativo à saúde apresentou redução negativa de 1,43 pontos em comparação ao exercício anterior, passando de 9,44 pontos
para 2023, em 2023 para 8,01 pontos em 2024. Da mesma forma, no eixo de avaliação governamental, constatou-se redução significativa do desempenho, que passou de 3,10 pontos em 2023 para 2,19 pontos em 2024, representando decréscimo de 0,91 pontos. Entre os fatores observados, destacaram-se questões relacionadas à execução da despesa orçamentária, reconhecimento e transparência dos passivos patrimoniais e arrecadação tributária. Entretanto, após ampla análise e verificação dos elementos constantes no processo, esta Comissão de Finanças e Orçamento concluiu que as ressalvas identificadas não possuem gravidade suficiente para promover a regularidade das contas ou afastar do entendimento técnico consolidado pelo órgão de controle externo. Ressalta-se, entretanto, que houve atendimento positivo aos critérios que compõem a metodologia de avaliação das contas municipais. Diante do exposto, considerando a recomendação favorável exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Comissão de Finanças e Orçamento, por unanimidade, delibera pelo acolhimento do parecer prévio emitido, manifestando-se favoravelmente a aprovação das contas do Poder Executivo do município de Capanema relativas ao exercício financeiro de 2024. E atendendo às prerrogativas conforme determina o regimento interno da Câmara Municipal, cabendo a esta comissão elaborar o competente projeto de decreto legislativo conforme dispõe o artigo 190, parágrafo 1º do regimento interno. Desta maneira, na forma regimental, por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, propõe-se o presente projeto do decreto legislativo, concordando por regularidade na prestação de contas de responsabilidade do senhor Américo Belé, referente ao exercício financeiro de 2024, e recomenda sua aprovação pelo plenário. Passo Marcelina Pessan, 30 de junho de 2026. Comissão de Finanças e Orçamentos. André Drebes, relator. Gia Denardim, presidente. Eduarda Tórtora, secretária. Concluída a leitura da matéria, declaro aberta a fase de discussão. Deixo a palavra livre para manifestação. No caso aqui, seria a manifestação do senhor Américo Belé. Não havendo, então, o pedido de sustentação oral pelo responsável, o senhor Américo Belé, passamos para a votação do projeto de decreto legislativo número 1/2026, que acata o parecer do Tribunal de Contas e aprova a prestação de contas do exercício financeiro de 2024. Ok. Então, deixo a palavra aberta para quem quiser se manifestar. Eduarda Torta, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Bom, vou pedir licença para o nosso presidente da comissão, eu na qualidade de secretária da Comissão de Finanças e Orçamentos, então apresento e explico um pouco da justificativa referente ao parecer do Poder Executivo do município de Capanema, no que se trata o exercício financeiro de 2024. Bom, nós, quanto comissão, então, recebemos da Câmara, na verdade, a Câmara recebeu do Ministério Público, foi lido em sessão e depois encaminhado, então, para parecer. Nós nos reunimos por algumas vezes, se não me engano, umas 3 vezes, para estarmos discutindo. E são diversos documentos, se eu não me engano, são mais de 80 documentos que nós recebemos. Então, a Câmara tem o prazo de 90 dias e a comissão de 60 dias para o parecer do mesmo. E durante os trabalhos, a gente examinou atentamente os indicadores que se tratam o poder de exercício financeiro, que é a área, então, de educação, saúde,
Também assistência social, transparência e relacionamento com o cidadão, também administração financeira e previdência social. Então, nós constatamos que alguns desses indicadores apresentaram uma redução em relação ao exercício anterior, do que se trata do ano de 2023. Então, como já foi mencionado, na área da saúde, houve uma variação negativa de 1,54 pontos. Em 2023, foi constatada a nota de 9,44 e já em 2024, 8,10. E também nós analisamos que na avaliação governamental verificou-se uma queda de 13,10 para 2,19, sendo apontadas observações relacionadas à execução de despesa orçamentária, também ao reconhecimento e à transparência dos passivos patrimoniais, bem como à arrecadação tributária. Bom, a gente analisa criteriosamente esse processo buscando verificar os aspectos que comprometeriam a gestão, que no caso seja a regularização das contas aprovadas ou não. Mas esses indicadores demonstram que ele não tem o porquê, não caracteriza irregularidade, nas contas, até porque o tribunal nos repassou o parecer, então, favorável, contas regulares, mas com essas ressalvas nas notas. Então, nos requisitos legais constitucionais, todos foram atendidos, bem como a recomendação favorável do Tribunal de Contas, e a nossa Comissão, então, de Finanças e Orçamento deliberou para aprovação das contas referente ao exercício financeiro de 2024 também. Obrigado, presidente. Obrigado, Eduarda Tórtora. Continua, palavra aberta. Não havendo mais ninguém a se manifestar. Presidente. Edson, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Diante do atual momento que se vive, a administração, tanto na Câmara Legislativa como no nosso executivo, né, está havendo aí, a gente tem como exemplo aqui na Câmara, né, cada pouco o Tribunal de Contas notifica isso, notifica aquilo e tal, e dentro do executivo não é diferente. Cada vez assim aperta mais a fiscalização, as exigências, né? E então assim tem que ter muita responsabilidade hoje dentro de toda a equipe executiva e tanto também como a mesa diretora sempre da Câmara de Vereadores. Diante disso, quero parabenizar aqui o presidente da Câmara, né? Porque a gente está conseguindo umas notas até boas dentro né, já tivemos uma avaliação aí muito boa, né? Prêmios, né? E dentro do executivo aqui, parabenizar o prefeito Américo Belé, porque estamos votando o último ano dele que ele teve, né? E votamos os outros anos anteriores e ele não teve esses problemas sérios, né? A não ser algumas ressalvas, né? Que nem teve agora, assim por diante. Feliz o prefeito que tiver algumas ressalvas, mas que tiver as contas aprovadas, porque tá difícil, cada vez fica mais difícil, né, para governar. A gente tem notado as dificuldades, tem notado no prefeito atual, as dificuldades que está tendo, tem notado no prefeito anterior, o Américo Belé, que teve as dificuldades, né? Mas quero parabenizar o Américo Belé por findar o seu mandato com contas aprovadas no ano 2024. É uma responsabilidade muito grande para quem assume aquela cadeira do executivo ali, porque ele coloca a sua vida, ele coloca a sua família à disposição do setor público e ele é condenado ou que nem outro aqui com ressalvas nas avaliações, ou também é liberado, está livre, né? Não vai ser processado, não está enfrentando mais, foi aprovadas as contas. E eu espero que o prefeito futuro, atual, né, tenha também isso, que venha as contas para nós aprovadas, que para nós, a gente como vereadores, fica feliz. Fica feliz que o prefeito conseguiu aprovar as contas, que o município de Capanema aprovou as contas. Estamos bem avaliados, né, dentro do Estado, né, dentro do nosso país e dentro do Tribunal de Contas. Então, assim, é um momento de felicidade até para nós hoje estarmos votando, porque seria até triste para nós estar votando aqui contra, né, porque houve
erros o Tribunal de Contas condenou, né? Nesse sentido. Então, parabéns à administração e parabéns à equipe aqui da comissão também por entender. Muito, muito bom. A comissão nossa que avaliou aqui, né? Bem explicado pelo Eduardo. E parabéns ao presidente, né, por conduzir dessa forma aqui essa aprovação de contas. Obrigado e vou a palavra. Obrigado, Edson. Continua com a palavra. Então, o vereador Serginho. Obrigado, presidente, nobres colegas, vereadores, nosso colaborador da casa, seu Wilson de Beltrão, que está nos visitando, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. É um momento importante ao município de Capanema, quando se trata de uma pauta única da prestação de contas, não se tem outra matéria, né? Quero parabenizar os três da comissão, e eu assisti os vídeos aí, o André falando um pouco da questão da valorização de um trabalho de 8 anos de um prefeito que vem aprovado as contas, né? Com grandes dificuldades que hoje tem o setor público passar por dentro da Casa de Lei, e de repente é importante. Foi o primeiro prefeito que sentou numa cadeira que passou por dentro dessa Casa de Lei, né? O cara entende um pouco mais da questão das legislações, do que pode e o que não pode ser feito. Muitas vezes os prefeitos se elegem e não passaram por dentro do legislativo. Essa é uma atribuição que o Américo Belé teve. Eu fiz o meu primeiro mandato de 2012 a 2016, ele estava dentro da Casa de Lei junto conosco aqui, né? E daí ficou 8 anos diante do Executivo, e ele sempre dizia assim: nós temos que cuidar do nosso povo, da nossa gente. A maior riqueza que o município tem é os seus habitantes. Então, eu acho que é uma lição que o prefeito nos deixa como prefeito, e pela forma que ele conduziu a valorização do ser humano dentro do nosso município. É uma pessoa com um coração grandioso, né? A gente sabe que fala pouco, ele sempre dizia assim que ele tinha 2 ouvidos e uma boca. Ele mais ouvia do que falava, né? É uma pessoa serena, né? E está aí, então, nas 8ª prestação de contas dos 8 anos que ele estava dentro, né? E os 8 anos vem legalizada a questão da sua administração do município de Capanema. Uma evolução muito grande, né, da questão das receitas do município de Capanema, né? Eu me lembro quando eu entrei dentro dessa casa, nosso orçamento era 43 milhões. Hoje nós temos 158 milhões de orçamento. Então teve um trabalho árduo dessa Casa de Lei junto com o Executivo, que passou ao momento, que era a primeira de 2012 a 2016, a Lindamir, que teve um aumento grande também, né, das receitas, e certamente o nosso prefeito que está aí atuando também já evoluiu a questão das receitas do município de Capanema. Então a gente tem que analisar o bem-estar do povo, está dentro de uma boa gestão. E a boa gestão, ela tem que ser feita para os municípios, o povo de Capanema. Acho que essa é a forma que nós temos que ter a grandiosidade. Só que eu tinha que deixar apontado essa situação do Belé ter passado aqui, que foi o primeiro prefeito que foi vereador. De repente, isso ajuda, né, o entendimento das decisões. Muitas vezes a gente chega muito ansioso, principalmente quando é o primeiro mandato. Eu vejo, quando eu entrei aqui, vejo os vereadores novos que entraram, ansiosos para fazer as coisas acontecer. O prefeito não é diferente, né? E às vezes pode se complicar em algumas ações, né, dentro do município por desconhecimento de causa. Então é uma coisa que eu gostaria de deixar registrado, em que quando se elege, principalmente o executivo, tem que ter muito cuidado, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Na outra atuação eu era o presidente, não tinha tantas notificações que nem o presidente Dirceu está tendo agora. Toda semana vem recomendação do Tribunal de Contas. A equipe tem uma equipe muito boa aqui dentro, e o executivo é da mesma forma, né? Então cada vez mais nós vamos ter o meio político com uma situação bem complicada da questão das avaliações, tanto o presidente da Câmara quanto o executivo. Estou feliz por poder sentar aqui e aprovar as contas do nosso amigo Américo Belé. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, Serginho. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Pibe. Obrigado, presidente.
Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Faço das minhas palavras a do Serginho e do Edson. Às vezes um prefeito deixa a desejar alguma coisa, mas eu tenho certeza que o seu Américo Belé sempre tentou fazer o melhor pelo nosso município. Uma pessoa de um coração enorme, né? Esperamos que nem o Edson mencionou, que nós estejamos aqui no final do mandato do nosso atual prefeito e também podemos estar aqui aprovando, né? Que também vejo uma pessoa muito digna. Mas vamos falar um pouquinho do nosso prefeito Américo Belé. Sempre trabalhou em função do nosso povo, da nossa população. O Serginho mencionou bem. A gente sabe do carinho, do coração que esse homem tem para o nosso município. Eu até fico emocionado, porque eu falo que eu gosto muito desse cara. E sei que ele sempre queria o bem do nosso município. Às vezes, por alguns que a política é complicada, um trava aqui, um não deixa fazer aqui, porque aqui eu vou me dar bem, aqui o outro vai se dar bem, então segura aí. E quem se prejudicava sempre era o nosso prefeito. Mas eu só tenho que agradecer esses 4 anos meu de vereador com o prefeito Américo Belé. Fico muito feliz, aprendi muito. Os colegas vereadores também, não posso deixar de falar, né? Dirceu, Jean, aí, que trabalhou com nós. Então, a gente sempre foi bem serenos aí, tinham as nossas divergências, mas sempre trabalhamos para o bem do município, assim como o nosso prefeito, né? Então, eu só quero agradecer e parabenizar a nossa comissão aí, né? O Jean, a Eduarda e o André, e parabenizar ao pessoal que teve em torno do Belé, a parte jurídica, que fez acontecer que em 8 anos é raro não ter um apontamento para um prefeito. Então, tenho que parabenizar a toda a equipe, em especial ao ex-prefeito Américo Belé. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Com a palavra, mais alguém? Vereador Brizola. Senhor presidente Dirceu, vereadores e senhoras vereadoras, pessoal que nos visita aqui, o Cansop, encarregado da Cansop fazer esse retrato dos senhores vereadores e vereadores do Sudeste Paraná, nosso respeito e nosso carinho. Senhor presidente, imagina como eu, pelos anos de vida pública que tenho, sempre me orgulho, poder falar essas palavras que eu quero colocar agora para os senhores e pelas redes sociais, quem está nos ouvindo, os capanemenses, nosso respeito com vocês, o nosso reconhecimento. Presidente, eu, há muitos anos atrás, nessa Casa de Lei, um dia eu cheguei a falar, no plenário dessa Câmara aqui, o Serginho, aquele tempo não era vereador, mas ele tocou nesse assunto, eu vou lembrar agora. Se não tinha como fazer uma lei para a pessoa que fosse prefeito, para ser candidata a prefeito, primeiro teria que ter um mandato de vereador. Mas não tem, quem só pode fazer isso aqui é só o Congresso Nacional que pode fazer isso aqui. Daí a gente cortaria a democracia. Então, agora eu quero dizer, eu era sempre por que passasse pela casa. Mas quando a pessoa tem capacidade e experiência, não é que eu quero dizer que o nosso prefeito Neivor não foi vereador, mas ele é um professor de carreira. Professor de carreira. Mas hoje você vai dar tudo certo. Hoje você trata das contas do prefeito Américo Belé. Presidente, eu fui do governo do Belé, que me orgulho, fui 2 anos presidente da Câmara e fui 6 anos líder do governo nessa casa aqui, André. Concordo e admito. Muita gente falava para mim, mas vereador, o senhor que tem longos anos de vida pública, o prefeito Belé é devagarzinho, é muito paciencioso, é um homem jeitoso, mas coisas acontecer. E eu respondia, é verdade. Vocês não pensam que dá para fazer as coisas correndo. Quem dizia, seu Marcelino, senhores vereadores, senhora vereadora, a toca de caixa, que no fim não dá certo. Então, são 8 contas que nós temos ajudando a aprovar dele, e eu, como líder do governo, me orgulho em poder dizer, parabenizar o Belé e a sua família pela capacidade e a grandeza. Senhores, não penso que é fácil ter 8 anos de prefeito e os 8 anos as contas aprovadas. Eu queria que fosse sempre assim, no Oeste, no Paraná, em Capanema, mas não é assim. Não é assim. Mesmo nós, nos cargos públicos, nosso, é difícil a pessoa ficar com 6, 7, 8 anos de mandato sem ter um problema. Isso não é fácil para acontecer. Isso tem que se preparar sempre. E outras coisas, as mudanças que o Tribunal de Contas vem fazendo. Cada 2 meses tem mudança no Tribunal de Contas.
um desembargador, um conselheiro entende de um jeito, outro entende do outro. Todos os senhores sabem disso aqui. Então, da situação que está hoje, tem que ter esses homens corajosos e administradores sérios. E tem. Mas não dá mais para brincar de ser prefeito. Não dá mais para brincar de ser vereador, de ser presidente de Câmara. Vocês sabem disso aqui, os senhores sabem. Hoje tem que ter capacidade, e se nós não tiver aquela capacidade, vamos se formar com quem tem. E olha, para assinar tem que pensar muito o que a gente vai fazer. Que não é administrar a casa da gente ou o capital da gente. São de 20 mil, quase 21 mil capanemenses que um homem é responsável. 500 a 600 funcionários, que qualquer coisa que acontecer dentro desse quadro desse tamanho, Serginho, funcionário quem responde, né, é a administração. Não estou assustando ninguém que está no poder e quem quer ser prefeito, mas que do jeito que está indo, tem que pensar muito bem para ter cargo público, na vida pública. É bastante complicado, as mudanças é muito grande. Agora, feliz quando acontece assim. Eu ajudei a votar muitas contas, viu, Dirceu? Quando tinha que votar conta, de pessoa conhecida as contas, eu tinha que votar quantas vezes conta? As contas, de noite, eu perdi o sono pensando, que pena, vereadores, tocarem votar contra. Mas nós temos que ser leal. Nós temos um compromisso com nós, para essa casa, o povo manda nós para cá. De 80 candidatos que nós tínhamos, quase 80 candidatos, nós temos 11 aqui. Nós temos um compromisso de fazer as coisas certas, e defender as coisas certas, e defender o povo os 4 anos dentro do nosso querido Capanema. E é o que vocês estão fazendo, e eu estou fazendo também. Então, agora pensa de prefeito. Então, quero parabenizar aqui nosso presidente da Comissão Nacional, o Jean, nosso vereador, o nosso relator, o André, e a nossa secretária, a vereadora Eduardo. Parabéns, senhora vereadora e senhores vereadores, pelo trabalho que fizeram. Agora, vocês imaginem também a situação de vocês se viesse diferente do Tribunal de Contas do Estado. Né? Vocês iam ter que fazer o que hoje o Tribunal do Estado ele julga as contas. Mas a palavra final das contas no Brasil é a Câmara de Vereadores. Nós somos, dos 8 anos para cá, vereadores, nós tivemos um salto de qualidade, o valor das câmaras, para o Tribunal de Contas e para o Supremo. Aumentaram o poder dos vereadores. Praticamente é decidido as contas. Mesmo que venha com uma coisa tribunal, a Câmara tem poder de praticamente inocentar os prefeitos quando não é coisa muito grave. Então, isso nós temos que admitir que nós tivemos elevação do poder nosso. E nós perante o povo. Então, presidente, quero deixar aqui registrado que tenho certeza também que nós vamos votar mais contas, mas tenho certeza que as contas, tenho certeza desse prefeito aí, quando chegar aqui, vai ser assim também para nós aprovar. E a gente vai estar aqui com muito carinho, muito respeito, fazendo a nossa parte, a nossa obrigação. Mas sempre falo e volto a dizer, cargo público é desafiador. Desafiador. Que bom que nós pudéssemos votar sempre em matéria dessas condições como está aqui. E projeto dessas condições como está aqui, mas não. Isso tem horas que as coisas não é como a gente quer, é como acontece, é como o destino manda para cá. Quero dizer assim, ó, parabéns, prefeito Belé, em seu nome e da sua família, do secretário da equipe de governo que o senhor teve, de ter essas contas aprovadas pela Tribunal de Contas do Estado, e essa Casa da Lei aqui fazendo a obrigação nossa, que nós temos que, por isso, carimbando as suas contas. Parabéns, um abraço. Eu, como pedetista, os 8 anos junto com o prefeito e líder da bancada, e um grande vereador também, meu companheiro Edson, aí junto também, eu fico muito contente de poder participar desse momento. Obrigado, senhor presidente, e um abraço a todos os capanamenses que estão nos ouvindo. Obrigado, Brizola. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, então, eu vou pedir para que a nossa vice-secretária, a Edna Tavares, faça a anotação dos votos, né? Sim ou não. E também, sendo sim para aprovar o projeto de decreto e não se for contrário ao projeto. Caso for contrário, tem que justificar o seu não. Diante disso, então, peço à secretária Ivone Silva para realizar a votação nominal. Vereadora Edna. Sim. Vereador André. Sim. Vereador Pibe. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereador Serginho. Sim. Vereador Brizola. Sim. Vereador Gilmar. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereador Jean. Sim. Presidente Dirceu. Sim. Vereadora Ivone. Sim. Diante, então, do resultado,
Deu 11 votos, né, do sim. Aprovação. Declaro, então, aprovado o projeto de decreto legislativo número 1/2026, ficando deliberadas as contas do Poder Executivo Municipal de Capanema, referente ao exercício financeiro de 2024, nos termos da decisão soberana do plenário. Determino que sejam adotadas as providências regimentais com a promulgação e publicação do decreto legislativo, bem como a comunicação aos órgãos competentes. Antes de terminarmos, quero colocar a ata da sessão anterior em discussão e votação. Coloco em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Agradeço também a presença do Tavares, que aqui está, o Cláudio. Seja bem-vindo. Nada mais constando na pauta para esta sessão, pois essa foi exclusivamente convocada para a deliberação do projeto de decreto legislativo número 01/2026, referente ao julgamento da prestação de contas. Diante disso, agradeço a presença dos senhores vereadores, das vereadoras, dos servidores, do público presente e de todos que acompanham essa sessão pelos meios de comunicação. Declaro encerrada a 23ª sessão ordinária do corrente ano. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.